Vamos receber hoje da igreja com palmas bem forte e alegre para Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Eu sou da igreja Paz do Senhor, amém, Jesus? Amém. Louvado seja Deus. Deus é fiel para nos concedermos a vitória. Estou feliz nesta noite de mais uma vez estar na casa do Pai, glória a Deus. Quero viajar um pouquinho sobre Jesus. Glória a Deus. Maravilha. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Vamos saber na palavra de Deus, irmão. Capítulo 38, versículo 1 de Isaías. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Isaías 38, versículo 1, onde está vazado o tema da campanha. Quantos irmãos faltou, né? Agradecer a Deus pela campanha. Glória a Deus. Quando a igreja concordar, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Isaías capítulo 38, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse ao Senhor: lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Versículo 6. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Amém. Louvado seja Deus. Pode tomar assento. Pai querido, em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, Deus eterno, Santo de Israel, o Senhor, o Deus que está presente. A tua palavra diz, meu Pai, que a tua presença preenche toda a terra. Assim como a água preenche todo o mar, a tua presença preenche toda a terra. E nesta noite nós estamos na tua presença, Senhor Deus, congregado nesta casa de oração. Estou certo, Deus, que o teu Espírito está na casa nesta noite. Estou certo que os teus anjos estão acampados, Deus, nos auxiliando neste culto. Eu quero pedir ao Senhor, ajuda o teu servo, ó Deus, a explanar a mensagem, ao qual Deus, o Senhor, colocar no meu coração, ao coração da igreja. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço, Deus, para a glória do nome santo do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus, é uma salva de palmas para Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Irmão, eu não sei se você já teve alguma experiência, né? Que quando você muitas vezes está sozinho, parece que alguém está te olhando, alguém está te observando. Eu não sei se você já teve uma experiência desse tipo, que muitas vezes você parece que alguém está te olhando. E quando você sente um olhar
assim, muitas vezes você sente medo. Isso é o inimigo. Pode repreender que é o diabo que está te observando. Mas muitas vezes você sente que alguém está olhando, mas é uma presença boa, um olhar bom. Você não sente medo, você não sente arrepio. Louvado seja Deus. É o anjo do Senhor. Ele está anotando a tua vida. Ele está registrando a tua vida. Por quê, pastor? Porque nós não estamos esquecidos e nem estamos perdidos nessa terra. Deus sabe aonde você está, aonde você se encontra, aonde você vai e o que você faz. O Senhor tem um anjo relatando e registrando a tua vida. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Porque o próprio Deus, Ele mesmo nos dá a autonomia para que nós podemos prová-lo. Louvado seja Deus. E quando nós provarmos, nós vamos saber que Ele é Deus. Ele disse isso pela vida do profeta Malaquias: fazer prova de mim e saberás que eu sou Deus. Aleluia, bendito seja Deus. Eu tenho clientes, bendito seja Deus, de casa que eu faço entrega. E esse dia foi interessante. A pessoa desceu, foi buscar o leite da compra, e quando ela me viu registrando, notando, bendito seja Deus, ela me disse: você nota o leite que eu pego? E claro que eu vou notar, se depois eu tenho que cobrar. Como é que eu vou notar? Como é que eu vou te cobrar? Né? Louvado seja Deus. E a palavra diz que o Senhor, Ele vai nos cobrar. E Ele vai nos cobrar é porque está registrado. Bendito seja Deus. Porque não tem para onde nós correr, aonde nós esconder, porque a palavra do Senhor diz que nós vamos nos apresentar diante do Senhor. Quem disse isso foi o missionário Paulo. Ele diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para ser dar conta de tudo que nós fizemos através do nosso corpo, ou para bem ou para mal. Para isso, irmão, a nossa vida tem que estar registrada. Bendito seja Deus. Como vai cobrar algo de você se não está registrado? Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu trouxe o pedreiro para ver a situação da igreja, e ele falou assim para mim: bendito, tem fundamento? Você tirou foto do vazamento? Você tirou foto de toda essa rachadura para você mandar para a Sanepar? Eu falei: não fiz nada. Então ele falou assim: então a Sanepar vai fazer, porque não tem nada registrado. Não tem como você brigar com ela se você não tem prova que aconteceu isso. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo tem que estar registrado. Por que, pastor, o Senhor está falando isso? Para nós ministrar essa palavra que nós lemos nesta noite, nós temos que conhecer quem é o rei Ezequias. Bendito seja Deus. Como que o rei Ezequias, ele chega diante do Senhor e ele opõe algo ao Senhor, que o Senhor para, bendito seja Deus, e disse: eu vou acrescentar na tua vida 15 anos de vida. Bendito seja Deus. Quando nós temos essa palavra, irmão, é uma coisa simples de dizer: Senhor, faz isso, o Senhor faz. Senhor, faz aquilo, o Senhor faz. Não, irmão, nós temos que conhecer quem foi o rei Ezequias e como que ele disse para o Senhor, e o Senhor parou e disse: eu vou acrescentar 15 anos da tua vida. Bendito seja Deus. A palavra diz, irmão, que houve um rei por nome de Acaz, pai de Ezequias. E o rei Acaz foi um rei ímpio, foi um rei perverso. A palavra diz, irmão, que ele fez imagem de escultura e colocou dentro da casa de Deus. Ele queimava incenso a outros deuses dentro da casa do Senhor. A palavra do Senhor diz nesta noite que o rei Acaz, ele queimava
do Senhor. E a palavra nos diz que esse rei, ele fez coisas terríveis diante do Senhor. Mas quando a palavra nos diz que o rei Acaz, ele morre, quem toma posse do reinado foi o rei Ezequias. Nesse tempo o rei Ezequias, ele tinha 25 anos quando ele toma posse do reinado do teu pai Acaz. E a primeira coisa que o rei Ezequias faz, irmão, ele chama todos os levitas, ele chama todos e diz: olha, santifica a vossa vida, entra dentro da casa de Deus e tira para fora todas as abominações a qual o meu pai implantou, porque nós vamos estabelecer o culto ao Deus de Israel. Louvado seja Deus. O rei Ezequias disse: a partir de hoje vai voltar os cultos ao Deus de Israel. Vai voltar a presença de Deus nesta casa. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Então os levitas santificaram, entraram dentro da casa de Deus, irmão, e tiraram para fora todas as imagens de Balainha, todas as imagens de escultura. Bendito seja Deus. E o rei Ezequias estabeleceu o culto ao Deus de Israel. A palavra do Senhor disse, querido, que as luzes estavam apagadas. O rei Acaz apagou as luzes da casa de Deus e disse: a partir de hoje não terá mais culto nesta casa, não terá mais adoração ao Deus de Israel. Agora você imagina, querido, uma casa sem a presença de Deus, as lâmpadas apagadas, não tinha mais a presença do Deus de Israel. Louvado seja Deus. Era uma confusão só naquele lugar. Mas a palavra do Senhor disse que o rei Ezequias, ele disse: a partir de hoje nós vamos voltar o culto nesta casa ao Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Bendito seja Deus. A palavra do Senhor diz, irmão, louvado seja Deus. Ele no primeiro ano do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e reparou e trouxe os sacerdotes, os levitas e ajuntou na praça oriental. Ele disse: ouve-me, ó levita, santificai agora, santificai a casa do Senhor, o Deus de nossos pais, tirai do santuário toda essa abominação. Bendito seja Deus. Ele estava dizendo: aquilo que o meu pai implantou dentro da casa de Deus, você já arranca, tira para fora, porque a presença de Deus vai voltar nesta casa. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E a palavra do Senhor diz, irmão, que ele junta. Bendito seja Deus, no versículo 20. Então o rei Ezequias levantou de madrugada, presta atenção, levantou de madrugada, ajuntou os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes para sacrifício de expiação pelo o reino e pelo santuário. E por Judá, Ezequias disse aos filhos de Arão, sacerdotes, que oferecessem sobre o altar do Senhor. E eles mostraram os bois e os sacerdotes tomaram sangue e espangiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e espiaram sangue sobre o altar. Semelhantemente mataram os cordeiros e espiaram sangue sobre o altar. Agora preste atenção. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado perante o rei e da congregação. Eles puseram a mão, bendito seja Deus, e os
sacerdote e os mataram em o seu sangue, fizeram expiação pelo pecado sobre o altar para reconciliar todo o Israel, porque o rei tinha ordenado que eu fizesse aquele holocausto, sacrifício pelo pecado por todo Israel. O rei disse: olha, bendito seja Deus, nós temos que expiar o santuário, a casa do Senhor. Traz os animais, sacrifica pelo povo, santifica pelo povo e pelo sacerdote. A palavra diz, irmão, para que a presença de Deus voltasse. Não foi assim, né? De qualquer maneira, de qualquer jeito que voltasse a presença de Deus, não. Teve que ter sacrifício, expiação do pecado, para expiação do pecado, para que Deus retornasse à casa. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E a palavra do Senhor diz, irmão, que agora o rei Ezequias, ele estabeleceu o culto à casa do Senhor. E quando nós olhamos para o capítulo 38 do rei, do profeta Isaías, a palavra diz que veio uma palavra dura ao profeta Ezequias. Bendito seja Deus. Duas palavras aqui, irmão, que é para nós prestar atenção. A primeira palavra é a oração de Ezequias. A segunda palavra é as lágrimas de Ezequias. Deus ouviu a oração, Deus viu as lágrimas que tocou no coração de Deus. Bendito seja Deus. A primeira coisa que Deus manda o profeta dizer é: prepara a tua casa. Quer dizer, o rei não está bem aos olhos de Deus. O rei Ezequias, irmão, não está perfeitamente na presença de Deus. O rei Ezequias, a tua casa não está alinhada na presença de Deus. O Senhor diz para ele: preparar a tua casa, alinha a tua casa, porque ele morrerá e não viverá. Deus queria dar um livramento a Judá e Jerusalém por intermédio do rei Ezequias, mas do jeito que ele estava, irmão, ele não tinha condições de fazer a obra de Deus. Então Deus disse: ele precisa ser alinhado, ele precisa estar na minha presença, ele precisa estar do jeito que eu quero, para que eu possa fazer a obra. Pastor, o que o Senhor está querendo dizer? O que eu quero dizer, irmão, nós temos que estar na vontade, no centro da vontade de Deus, para que Deus possa concluir a obra por intermédio da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Oh, glória a Deus, glória a Deus. A palavra do Senhor disse: prepara a tua casa, porque morrerás e não viverás. Porque Deus, irmão, está vendo Sanaqueribe se levantar. A palavra do Senhor disse que Sanaqueribe, ele já tinha tomado toda a região de Judá. Ele já tinha tomado todos os reinos ao redor de Judá. Só faltava Jerusalém. E a palavra do Senhor diz que ele se levanta e manda o teu chachelé, o teu liderado, diz: vai, escreve a carta e manda a Ezequias, rei de Judá, que eu vou tomar Jerusalém, que eu vou destruir Jerusalém. É assim que o diabo faz. Ele mira a tua vida, ele mira a tua casa e diz: eu vou aniquilar a tua casa, eu vou destruir a tua casa. Mas ele não sabe que a tua casa tem dono. Ele não sabe, nem percebe que você tem dono, que você não está perdido nessa terra, que você tem alguém que domina, que está sobre você. Você está debaixo das mãos do Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja Deus. Mas o diabo não respeita, irmão. O diabo não tem medo. Não, o diabo não tem medo. A única coisa que o inimigo tem medo é do homem e da mulher cheio da presença de Deus. Não adianta nós se levantar e dizer: eu sou fulano, eu sou ciclano, eu sou bertano. O diabo não respeita. Ele disse: eu vou destruir, eu vou acabar com a tua casa, eu vou acabar com a tua família, eu vou acabar com os teus filhos. Mas ele não sabe que você
está debaixo do sangue de Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor disse que Ele tomou Judá, todo o reinado de Judá, Ele tomou. Ele disse: agora eu vou tomar Jerusalém. Aleluia. Chama os teus liderados de sistema a carta e Ele coloca nas mãos do rei Ezequias. Aleluia. Não tem nada melhor, irmão, do que estar na presença de Deus. Aleluia. Estar na presença de Deus não é dizer que você não tem luta. Estar na presença de Deus não é dizer que os teus inimigos não vão se levantar contra você, porque Ele vai se levantar. No capítulo 15, 1 Crônica, não me falha a memória, a palavra diz que o rei Asa se levanta, bendito seja Deus, e disse: olha, o reinado está bem, cercamos a cidade, agora vamos colocar as portas, porque eu sei que o nosso inimigo, ele vai se levantar. Louvado seja Deus. Porque quando ele se levantar, que você está na presença do Deus Todo-Poderoso, não é com você que ele vai lutar, não é com você que ele vai pelejar, ele vai lutar é com aquele que está te guardando, é com aquele que está te protegendo, é aquele que está te livrando, é com ele que ele vai afrontar, é com ele que ele vai pelejar. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. O Ezequias foi um bom rei. A palavra diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele fez o que era reto. Ele foi um bom rei. Bendito seja Deus. Ele guardou nas tuas algemas. Ele guardou no teu almoxerifado. Aleluia. Ele plantou para colher. Porque se você está na presença de Deus, você pode provar o teu Deus. Ele nos dá essa autonomia. Louvado seja Deus. Mas a palavra diz que quando o rei Senaqueribe se levanta, nesse tempo, Ezequias está enfermo. Ezequias está com uma chaga mortal. A Bíblia não nos traz que enfermidade é essa. A Bíblia não nos disse que doença é essa. A Bíblia só diz que é uma chaga mortal. É uma chaga tão terrível, irmão, bendito seja Deus, que Deus disse para o profeta: vai lá e diz para Ezequias que ele vai morrer, que ele não vai viver. O Senhor disse também para o rei Acasias. Louvado seja Deus pela vida do profeta bendito seja Deus. Esqueci o nome do profeta. Aleluia, louvado seja Deus. E a palavra disse: olha, vai dizer para ele que ele daquela cama ele não levanta, mas sim ele vai morrer. E foi assim que aconteceu. O rei daquela cama enfermo, ele não levantou, porque Deus disse, foi buscar outro Deus Baal, dessa cama você não levanta. O rei Elias, o profeta Elias, bendito seja Deus, disse: olha, assim diz o Senhor, que dessa cama você não levanta, mas você vai morrer, porque você buscou Deus Baal, sendo que Israel tem Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E nessa palavra foi diferente, irmão. Aleluia, louvado seja Deus. O rei não tinha nada para apresentar a Deus, era um rei ímpio, por isso que Deus entregou a mensagem e ele morreu. Mas nessa aqui foi diferente. Quando ele entrega essa mensagem dura pelo profeta Isaías ao rei Ezequias, a palavra diz: olha, você vai morrer, prepara a tua casa, porque você não vai viver. E quando ele recebe essa mensagem, eu creio que ele disse: olha, no teu coração disse: olha, eu fui uma boa pessoa, eu trabalhei na obra de Deus, eu fiz o que era reto aos olhos do Senhor. Bendito seja, porque o que não esquece, irmão, é aquilo que nós faz para ele, é Deus. Deus nunca esquece o que você faz para o rei, nunca. Paulo disse a carta aos Coríntios que tudo que nós faz
há uma recompensa. Tudo que você faz, e mais tarde Jesus disse, tudo que vocês fizerem, mesmo que seja um copo de água fria para uns pequeninos, para um profeta, vocês não perdem o galardão, tem uma recompensa. Louvado seja Deus. Então, quando, irmão, nós caímos numa situação desse tipo aqui, nós temos como nos socorrer diante de Deus. Isso é se nós tivermos, irmão. Se nós tivermos um altar de oração na presença de Deus. Se nós tivermos algo diante de Deus no céu, você pode se apresentar diante do Senhor e dizer: Senhor, a minha vida foi assim, 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 assado na presença do Senhor. Bendito seja Deus. Sanaqueribe vinha como um leão furioso. Sanaqueribe vinha com a intenção de tomar Jerusalém, destruir o reinado de Ezequias e o Ezequias enfermo. Bendito seja Deus. E quando o profeta entrega a mensagem e vira as costas, vai embora, eu creio que rapidamente o rei Ezequias, ele dá uma volta na vida dele atrás, dá uma pensada, uma calculada e vira para a parede e diz: ah, Senhor, bendito seja Deus. Oh, aleluia. Ele disse: lembra-te, Senhor. Será que Deus esquece alguma coisa, né? Lembra-te, Senhor, como foi que eu andei na tua presença. Eu andei com o coração reto diante do Senhor. Eu andei com o coração perfeito na presença do Senhor. Falando, irmão, e chorando. Não foi falando e sorrindo, porque a situação estava difícil. A situação estava complicada. A palavra diz que ele ia morrer. A palavra diz que ele ia descer a sepultura. Ele começou a dizer a Deus: lembra-te, Senhor, de como andei com o coração reto do Senhor. Lembra-te, Senhor, como foi a minha trajetória diante do Senhor. E a palavra diz que quando ele termina de orar, antes dele terminar de orar, o profeta Isaías estava saindo do palácio. O Senhor disse: agora volta lá. E disse para o meu servo Ezequias: aleluia, eu ouvi a tua oração. Aleluia. Glória a Deus. E vi as tuas lágrimas. São os dois ingredientes que tocam o coração de Deus. Você quer a vitória de Deus? Você ora. Você quer resolver os seus problemas? Você ora. Você quer tomar posse da vitória? Você chora. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Louvado seja Deus. E diz para ele que eu vou acrescentar na vida dele 15 anos de vida. Louvado seja Deus. Já melhorou, irmão. Já melhorou, né? Já não vai morrer mais. Já tem 15 anos. Já é uma vitória. Bendito seja Deus. Mas Sanaqueribe está vindo. Sanaqueribe está vindo com uma fúria. Sanaqueribe está vindo no coração e disse: ninguém fica na minha presença. Quando o mensageiro de Sanaqueribe chega e diz: ó rei, ninguém escapa da mão do meu Senhor, o rei Sanaqueribe. Não é você que vai escapar. Não adianta socorrer ao rei do Egito. O rei do Egito é como a pena quebrada. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Você está perdido, rei, mas não sabe, irmão, que estava afrontando o Deus vivo. Louvado seja Deus. E a palavra diz, irmão, aleluia, louvado seja Deus, que ninguém escapa das mãos de Deus. Bendito seja Deus. Glória a Deus, Jesus. O Senhor não deixa se escarnecer
Aleluia, louvado seja Deus. Olha aqui, presta atenção. Diz para ele que vou acrescentar 15 anos. Aleluia. Já não vai morrer mais. Beleza. Olha o versículo 6. Olha o versículo 6. E vou livrar, glória a Deus. E vou livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Aleluia, louvado seja Deus. Você vai viver 15 anos. E o rei que está vindo, aleluia, eu vou te livrar das mãos do rei Sanaqueribe, bendito seja Deus. Eu vou te dar o grande livramento, bendito seja Deus. E se você puder comer o texto que não vai dar tempo, aleluia, Deus está dizendo, ele vai entrar na cidade e pelo mesmo caminho que ele entrar, ele vai voltar, mas não vai lançar uma flecha nesta cidade, bendito seja Deus, porque eu vou pelejar por ela. Eu quero dizer nesta noite, irmão, é Deus que peleja por você, é Deus que peleja por nós, e se Deus peleja por nós, nós podemos tomar posse da nossa vitória, porque é Deus que está pelejando pela nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. É Ele que peleja por nós. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. É só tomar posse da vitória. É só tomar posse da vitória. Mas para isso nós precisamos, igreja. Mas para isso nós precisamos ter crédito no céu. Precisamos ter crédito no céu. Não é vir à igreja para meia dúzia de aleluia e glória a Deus. Não. Nós temos que ter uma vida com Deus. Nós temos que ter um relacionamento com Deus. Nós temos que fazer algo para o reino de Deus. Aleluia. E quando nós fazemos algo para o reino de Deus, nós somos ponto com o Senhor. Nós temos crédito com o Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus. E quando nós estivermos apuros, nós podemos clamar que Deus vai vir ao nosso encontro, ao nosso socorro, nos defender, nos livrar. Bendito seja Deus. Quando nós entramos numa situação delicada como essa, nós podemos nos lembrar o que nós temos feito para o reino do céu e dizer: Senhor, olha o que eu tenho feito, tenho andado na tua presença, tem misericórdia da minha vida. Deus vai entrar com providência e vai nos dar vitória, porque nós temos com Ele no céu crédito. Bendito seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Ser crente, irmão, não é simplesmente descer as águas ou batizar nas águas, fazer a carteirinha de membro, carteirinha de pastor, de missionário, de presbítero. Não, irmão, ser crente é muito mais do que isso. Ser crente é ter carta branca no céu. O que nós falarmos, Deus vai estar assinando. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O glória. Para nós fechar essa mechada, para não ficar muito comprido. Glória a Deus. Olha, o Senhor disse: Elias, repreende a casa. Só isso, irmão. Repreende a casa. Foi lá na cidade de Tisbe. Ele pega o profeta Elias e diz: vai, repreende a casa, apresenta a casa e repreende ele. Mas Elias foi com a palavra do coração dele. Elias foi com a palavra que não foi Deus que mandou, foi do coração dele. Mas era um profeta que estava na presença de Deus.
E a palavra diz que quando ele chega, ele entrega uma mensagem a Acabe, a mensagem dura. E depois que ele entrega a mensagem, ele diz: não vai chover. Por tanto tempo não vai chover. Depois da mensagem, Deus disse: Elias, você entregou a mensagem. Agora, Elias, você vai ter que sair de cena, porque o negócio vai ferver. Então você vai lá para o meu querido, que eu vou cuidar de você lá. Eu vou tratar de você. Louvado seja Deus. Irmão, muitas vezes nós não nos damos conta de estar na presença de Deus, a autoridade que Deus nos dá, a carta branca que Deus nos dá. Não é à toa que a palavra de Deus diz que nós somos embaixadores de Deus na terra. Louvado seja Deus. Nós somos soldados do exército de Deus. Nós não somos qualquer um. Não. Nós somos chamados pelo Deus vivo. Nós somos chamados pelo Deus Altíssimo. Louvado seja Deus. A palavra diz que nós somos representantes de Deus na terra. Deus te dá a autonomia e o poder e a autoridade para você representar os céus na terra, igreja. Louvado seja Deus. E quando chega numa situação dessa do Ezequias, bendito seja Deus, ele vê a vida dele. Agora imagina, irmão, se ele olha para ele e vê a situação dele como a situação do pai dele, o que teria acontecido com ele? Aleluia, louvado seja Deus. Eu vou acrescentar 15 anos e vou livrar Jerusalém das mãos de Sanaqueribe. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Quantos livramentos Deus tem nos dado, né? Quantos livramentos Deus tem nos dado. E muitas vezes nós nem percebemos, nem se damos conta. Eita, que sorte. Mas que sorte eu tive agora. Nada, irmão. Foi livramento de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. É Deus te livrando. É Deus te guardando. É Deus te protegendo. Aleluia. Louvado seja Deus. O amor de Deus para com a nossa vida é tão grande que a palavra diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. É um lugar do nosso corpo que nada pode tocar. É a menina dos nossos olhos. Aleluia, louvado seja Deus. E muitas vezes nós não se damos conta que nós somos tão amados pelo Senhor, tão amados pelo Senhor. Glória a Deus. Amado de tal forma, de tão profundidade, que Deus deu o teu Filho naquela cruz para nos livrar da condenação vindoura. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A liberdade, irmão, que Deus nos dá. A liberdade que Deus nos dá para que nós podemos nos achegar a Ele, igreja. Bendito seja Deus. Jesus disse: o caminho está aberto, vocês têm a liberdade de falar com o Pai. Agora imagina, irmão, aonde só entraria o sumo sacerdote de ano em ano, você pode entrar e levantar diante do Senhor uma intimidade profunda com Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Tão profunda que você fala aqui na terra, Deus assina no céu e diz: eu estou contigo, meu filho. Bendito seja Deus. É por isso que o crente ele não pode estar falando tanta bobeira por aí, conversando asneira por aí, porque ele é o embaixador e o sacerdote de Deus na terra. O que você falar, Deus está concordando no céu, porque você é o representante dele na terra. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Lembra, Senhor,
Lembra que eu andei de coração reto diante do Senhor, olhando para a parede, chorando e orando, e tocando o coração de Deus. Agora volta, profeta. Volta, porque chegou aonde eu queria que ele chegasse. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que maravilha, irmão. Que delícia, que bom estar na presença de Deus. Que bom estar na presença desse Deus. Que o inferno não tem poder contra o céu. O inferno não tem poder contra você. Bendito seja o nome do Senhor. Se coloca de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Deus é fiel para nos conceder e nos dar a vitória. Glória a Deus. Mas muitas vezes a gente não quer. Muitas vezes a gente, bendito seja Deus, faz pouco mole, não quer. Mas o Senhor está nesta noite, neste lugar, para nos ajudar, nos aproximar dele. Glória a Deus. E dizer: meu filho, eu quero te guardar, eu quero te proteger, eu quero te livrar dos teus inimigos. Bendito seja Deus. Que todos os céus, igreja, todas as miríades de anjos, eles se levantam por você e dizendo: vai com essa força, vai nessa peleja, que tu terá vitória. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos nesta noite, Senhor. Senhor Deus da